Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wesley. Então, bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, o conteúdo trabalhado será o do ciclo trigonométrico. Então, pessoal aí do segundo ano B e C da Escola Estadual Manuel de Matos, né? Para quem essa aula é direcionada primeiramente, né? E aos demais que estão assistindo, né? Espero que vocês entendam a explicação. Vai ser algo bem resumido mesmo, né? Eu não vou me aprofundar tanto em conceitos. Então, vai ser uma parte mais para vocês conseguirem resolver algumas questões, tudo mais, o básico. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprofundando mais o conteúdo, tá bom? Essa aula também, eu espero que ela seja rápida, no máximo de 30 minutos, tá certo? Apenas para vocês identificarem, vocês aprenderem realmente, né? E conseguir resolver a atividade que vai ser proposta. Então, vou começar aqui apresentando a tela. Acho que todos conseguem ver. Então, vamos lá para o ciclo trigonométrico. Então, pessoal, primeiramente, professor, o que é um ciclo, né? Certo? Você já conhece o plano cartesiano, não é isso? E o ciclo trigonométrico é isso daqui. É uma junção, digamos, entre o plano cartesiano e uma circunferência. Mas veja, o professor tem coordenada x, y, não é bem assim não, né? Tá certo? Ele vai observar aqui que, como você está trabalhando com uma circunferência, esse ponto aqui é o centro, certo? Pode chamar de O. E essa medida aqui é justamente o raio. Daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio, e assim por diante, né? Todo mundo já viu que uma circunferência ela possui 360 graus, não é isso? Então, se eu for observar aqui, aqui começa do zero, então, 0 grau, foi todinho, percorreu, terminou aqui em 360, certo? Então, quando eu faço isso, trabalhando com o plano cartesiano, você vê que minha circunferência é dividida em quatro partes, tá certo? Então, essa primeira parte vai de 0 até 90 graus, a segunda parte vai de 90 até 180, a terceira parte vai de 180 até 270, e a última parte de 270 até 360, certo? Cada partezinha dessa aqui, né, de ver que é um ângulo de 90 graus aqui, né? Então é por isso que está variando de 90 a 90. Ok. A medida utilizada a princípio para determinar o ângulo é o grau, certo? Então nós utilizamos o grau. Mas a partir dessa aula, nós vamos utilizar também como medida o radiano. Eu vou mostrar mais na frente para vocês o que seria o radiano, tá bom? Mas veja, 0, 90 graus em radiano é π sobre 2. Eu vou explicar mais na frente, para vocês entenderem. 180 graus é π. 270 graus é 3π sobre 2. E, no caso, 360 é 2π. Ok? Eu vou explicar. Vou passar aqui a página para tentar explicar para vocês. Então, vem. Vamos imaginar o seguinte: que eu estou pegando apenas uma parte desse ciclo aqui trigonométrico, tá bom? Então, vocês vão observar aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, né? Essa parte aqui que eu tô
rachurando de vermelho é que eu estou trabalhando aqui. Aqui tem um ângulo, não é isso? E tem um ângulo, vocês não sabem a medida dele. Mas essa medida daqui é justamente o raio. Ok? Essa medida aqui é justamente o raio. E vamos imaginar que esse arco aqui, ele tem a mesma medida que o raio. Certo? Então, quando eu trabalho com o raio e o arco tendo a mesma medida, esse ângulo aqui, ele vai ter a medida de 1 radiano, 1 rad, tá bom? Então, a medida de 1 rad equivale à medida de R. Tá dando para entender, pessoal? 1 radiano, que é justamente esse ângulo aí, é justamente a medida do raio. Equivale ao raio. A circunferência, qual é o comprimento dela total mesmo? 12πr, né? Pela fórmula C igual a 12πr, né? O comprimento da circunferência. Então, se eu fizer aqui meio pelos extremos, x vezes r, 1 vezes 12πr, então vou ter x vezes r igual a 12πr, x vai ser igual a 12πr, tá multiplicando por r, passo a dividir, né? Eu quero saber qual é o comprimento total da circunferência em radiano, né? Se eu cortar aqui, ó, o r com r, o que é que sobra, pessoal? X igual a 2π. Foi aquilo que eu tinha falado anteriormente, ó. O comprimento da circunferência é 2π em radiano. Tá bom? Toda vez que aparecer uma questão desse tipo, né, que ele pede para determinar em radiano, você pode fazer isso. Mas a gente tem outras formas de fazer também. Então, isso é um caso bem... não vou dizer particular, né? Mas é para essa medida. Eu coloquei em um exemplo isso, tá bom? O radiano a gente pode converter também, né? Fazer a conversão. Certo? A gente pode fazer a conversão aqui de radiano para grau. Então, é uma forma bem simples. Então, como é que a gente pode fazer isso daqui? Eu sei que π, certo? Então, π radiano vai equivaler a 180 graus, certo? 2π equivale a 360 graus. O trecho ficou muito junto aqui. Então, vocês podem utilizar numa questão futura isso daqui, tá bom? Você está convertendo de radiano para grau, então faz dessa forma. E vice-versa, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Exemplo 1. Esses exemplos são informais, né? Qual é a medida de... Sei lá, pessoal, bora lá. Vou botar aqui 150 graus em radiano. E de 320 graus em radiano. Vou fazer duas continhas aqui, tá bom? Pessoal, eu na época que eu estudava, o meu professor, ele disse algo, né, com relação a essas transformações e eu usei por muito tempo. Depois, quando eu já tinha me formado e tudo mais, eu fui testar de outra forma e sempre dava certo, né? Eu disse, rapaz, eu vou fazer um cálculo até maior, um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vê, primeiro eu quero dizer qual é a medida de 150 graus em radiano. Então, vê,
eu tenho que π radiano equivale a quantos graus? 180. Eu já tenho como verdade isso daí, né? Já tenho como verdade. Então, eu quero saber quanto que 150 graus equivale em radiano. Então, X. Meu professor dizia o seguinte, Wesley, quando você estiver trabalhando com ângulos menores que 180 graus, tu sempre usa π. E a equivalência com 180 graus, né? Se tu trabalhar com um ângulo maior que 180, agora tu utiliza 2π. E eu sempre fiz isso, mas na realidade você pode usar π para tudo, porque dá sempre o mesmo valor. Veja, você fez isso daqui, o que é que faz agora? Meio pelos extremos. Então, tu vai ter aqui, ó, o x, que vai multiplicar o 180, e tu vai ter o 150, que vai multiplicar o π. Então, aqui vai dar 180x, e aqui vai dar 150π. Você deve passar esse 180 dividindo, né? Então, vai ficar isso daqui. Ô, professor, eu posso dividir 150 por 180, colocar no número decimal? Não, não é ideal. O bom é que vocês deixem na forma de fração. E eu vou explicar aqui. Você vai cortar primeiramente o zero, porque isso daqui você está fazendo uma divisão por 10, em cima e embaixo. E você tem aqui 15 e 18. 15 e 18 são múltiplos de 3, de 5. Desculpa, de 3. Então, você consegue dividir isso daqui por 3 ao mesmo tempo. Então, o professor podia ter dividido por 30 logo? Poderia, né? Porque eu cortei o zero só para facilitar. Então, aqui você tem 15 dividido por 3 dá 5. 18 dividido por 3 dá 6. Então, tu vai ter aqui 5 sobre 6 π radiano. Aqui você já tem a medida. No próximo exemplo, eu posso botar essa medida só para a gente ver se realmente é válido, né? Pronto, fiz isso. Agora eu quero saber a segunda, né? A segunda eu vou fazer de duas formas. Primeiro eu vou utilizar aquela fórmula, aquele jeito que meu professor disse, né? E depois eu vou utilizar o meu jeito, para vocês verem que dá a mesma resposta. Eu quero transformar agora 320, então. Como passou de 180, eu vou usar 2π, né? 2π radiano equivale a 360 graus. Então, eu quero transformar 320 graus em radiano, x. Passa aqui meio para os extremos. Deixa eu até mudar de cor aqui, porque fica melhorzinho de vocês identificarem. Então, x vezes 360. Aí eu vou multiplicar agora 2π por 320. Eu vou ter 360x igual a 640 π. E agora eu vou passar o 360 dividir, né? Vai ficar 640 π dividindo por 360. Ok, pessoal. Essa parte aqui eu corto os zeros. E aqui eu vou ter uma divisão justamente de 64 por 36. Você vai tentar aí dividir, tá bom? Ver qual é o melhor valor para dividir aqui, né? Você pode... Eu divido por 2, por 2, por 2, certo? Então, aqui, você consegue dividir. Deixa eu ver aqui. Estou fazendo ao vivo, certo? Estou criando. A gente pode dividir várias vezes. Se você dividir por 2, vai dar 32 e 18. Por 2 de novo vai dar 16 e 9, certo? Pronto. Então, eu acho que por 4. Então, divido por 4 aqui. Aqui vai dar 16. 36 dividido por 4 dá 9. Então, vai dar 16π sobre 9.
Geralmente, pessoal, quando a gente pega valores muito altos, fica ruim a divisão assim mental, né? Certo? Eu tô fazendo aqui tudo na cabeça, né? Então fica um pouquinho ruim. Aí vocês vão ter aí bastante tempo para treinar, né? Pode usar o auxílio, a calculadora, né? Para auxiliar vocês. Lembrando, a calculadora serve para auxiliar, não fique dependente dela para tudo, certo? Porque se você ficar dependente dela, no momento que você não tiver com ela, você vai acabar errando. Bora fazer do outro jeito, só para ver se dá a mesma resposta, né? Então, vou usar agora, em vez de 2π, vou usar π. Π radiano equivale a 360. Então, 320. Olha o errinho aqui, pessoal. 180 acontece. E outro erro aqui. 320 equivale a x. Agora você vai fazer o quê? Meio pelos extremos, não é isso? Então vai ficar x vezes 180 igual a π vezes 320. Então vai dar 180x igual a 320π. Você vai passar o 180 dividindo 320. Cortou o zero para facilitar. Aqui dá para dividir por 2, que dá 16 e dá 9. 16 e 9 não tem nada em comum, né? Por isso que a gente para, né? Então, 32 dividido por 2 dá 16. 18 dividido por 2 dá 9. Sobra o π. Então, π radiano. Eu não consigo dividir mais. Então, veja que dá a mesma coisa, né? Então, para facilitar os cálculos, eu prefiro que vocês usem essa relação. Π é equivalente a 180. O 2π, você vai trabalhar com números muito maiores. Então, não é o ideal. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aí do exemplo, né? Esse exemplo 1, na realidade. O exemplo 2, eu vou fazer o inverso. Exemplo 2. Dá o ângulo. Ali foi quanto? 5π sobre 6. Converta também. (16π sobre 9). Certo? Em grau. Só um momentinho aqui, pessoal. Parar aqui. Tá gravando. Pensei que tinha parado de gravar. Pronto, só isso. Veja, eu tô utilizando as mesmas fórmulas que eu utilizei aqui. Então, observe o seguinte. O que é que eu vou fazer? Se eu tenho 5π sobre 6, eu quero transformar em grau, a única coisa que eu vou fazer é trocar o π, que eu sei que vale 180, certo? Por 180. Só isso. Então, tem duas formas de fazer isso. Primeiro, 5π, 5 sextos vezes 180. Tu vai fazer da seguinte forma, né? São duas. Ou tu multiplica 5 por 180 e divide por 6. 5 vezes 180, vocês vão encontrar 900. Dividido por 6 dá 150. Ou vocês primeiro dividem 180 por 6, se der, né? Lógico. E vai dar 30. E depois multiplica 5 por 30, que vai dar quanto? Então, qualquer uma dessas formas está correta, porque dá o mesmo resultado, né? Eu prefiro que vocês multipliquem, né? 5 vezes 180, 900. Depois que divide. Eu prefiro que vocês façam assim.
Já encontrou. Bora fazer o outro. 16 sobre 9 π. Aí aqui, ó, vocês podem fazer o seguinte. Fica 16 sobre 9 vezes 180. Então, você pode, primeiro, fazer 16 vezes 180 e dividir por 9. Ou você pode fazer 16 vezes 180 dividido por 9. Já divide aqui, né? Vou primeiro fazer o de baixo. Vai dar aqui 180 dividido por 9 vai dar 20. Quando eu multiplicar aqui vai dar 320. Aqui 16 vezes 180, deixa eu ver quanto dá. Dá 2.880. Então aqui vai dar 320. Ok? Então você encontra o mesmo valor de ambas as formas, tá bom? Então você escolhe aí a melhor forma de fazer esse tipo de questão, porque dá o mesmo resultado. Então essa parte é mais fácil, né? Bora para o exemplo 1. Oxe, foi o exemplo que eu usei. Mas bora mudar aqui. Deixa eu não lembrar. Então vou botar aqui 140. Tá bom? Determinar a medida em radiano equivalente a 140. Como eu disse a vocês. Deixa eu pegar aqui. Pi radiano equivale a quanto? 180 graus. Então, 140 graus vai equivaler a quanto? X. Meio pelos extremos. Então, x vezes 180 é igual a π vezes 140. Então, aqui vai dar 180x igual a 140π. X vai ser igual a 140π dividido por 180. Cortei o zero para facilitar. Aqui eu consigo dividir por 2. Então, x vai ser igual a 7. 14 dividido por 2, 7. 18 dividido por 2, 9. Então, 7 π sobre 9. Radiano, né? Esqueci de colocar aqui, radiano. Só isso. Bem fácil, né, pessoal? Eu juro que eu não lembrava. Depois eu quero que vocês determinem a medida em grau equivalente a π sobre 3 radiano. Então, π sobre 3 radiano, simplesmente, quem é o valor de π? 180. Você vai dividir por 3. 180 dividido por 3, 60. Então, 60 graus. Já determinou. Fácil. Esse exemplo 3 é o mais difícil, digamos assim. Ele diz, calcula a medida em radiano de um arco de 10 centímetros contido em uma circunferência de 2,5 centímetros. Então, vê, basicamente isso daqui, ó. Esse arco aqui que eu vou pintar de vermelho, ele tem 10 centímetros. O raio, que é esse que eu vou pintar de verde, ele tem 2,5 centímetros. É o raio. Vocês já viram que a gente diz que um radiano, certo, equivale justamente à medida do raio. Então, eu vou usar essa relação, né? Um radiano é a medida do raio. Quem é a medida do raio? 2,5. Então, 10 centímetros equivale a quantos radianos? X. Então, meio pelos extremos aqui. Então, x vezes 2,5 é igual a 1 vezes 10. Então, vai ficar 2,5x igual a 10. Deixa para cá. X é igual a 10 dividido por 2,5. X é igual, certo, a o quê? Dividir aqui 4 radiano. Só isso.
Ok, pessoal. Então aqui está a atividade 1, determinar a medida em radiano equivalente a esses ângulos, né? E o 2 é para você fazer a conversão de radiano para grau. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Vou parar a apresentação aqui. Se gostaram, siga o canal, deixa uma curtida aí no vídeo, comenta. O pessoal que está assistindo, que não é da escola, curta, siga o canal, deixe tudo aí, certo? Marca aí que gostou, para que eu possa estar fazendo outros vídeos. É demorado fazer vídeo, viu, pessoal? É demorado. É um professor aí que tem 3 escolas, feito eu, realmente tem que encontrar um tempinho, silêncio para poder fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado para explicar tudo para vocês, tá certo? Então, a gente se encontra na próxima, tá certo? Então, pessoal, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.